Em 1999, um dos mais conhecidos massacres numa escola teve lugar e, na altura, foi um dos mais mortais. O tiroteio na escola secundária de Columbine viria a mudar a forma que muitas escolas americanas olham para os comportamentos perigosos de alguns alunos, ou será que não? Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vou-vos falar de uma das mais conhecidas histórias de tiroteio numa escola nos Estados Unidos. Foi o massacre de Columbine. Eric Harris e Dylan Klebold, de 18 e 17 anos respectivamente, em 1999, eram dois alunos da escola secundária de Columbine em Littleton, que se situa no estado do Colorado, nos Estados Unidos da América. Eram séniores, ou seja, estavam no último ano para se graduarem e seguirem para a universidade. Diz-se que eram amigos desde o ensino médio, conheceram-se no 7º ano. Eram os melhores amigos e quem os conhecia dizia que eram simplesmente inseparáveis, fazendo tudo juntos. Eric Harris era descrito como um adolescente carismático e extrovertido, enquanto que Dylan era muito mais reservado, envergonhado e introvertido. Eram quase opostos um do outro, no entanto, tinham várias coisas em comum, que no fundo era o que os unia, nomeadamente que os dois eram bastante inteligentes e um pouco geeks até, ou seja, eram muito ligados à tecnologia, eletrónica e informática e participavam inclusive no departamento de informática da própria escola da altura. Em 1998, os dois foram presos por terem assaltado uma carrinha para roubar equipamento informático e eletrónico. Um ano depois disto, tiveram consultas com psiquiatras, aulas de controle de raiva e trabalho comunitário, e devido ao bom comportamento e cumprimento de todo o programa, aos dois foi-lhes retirado do registro criminal este incidente. Embora pedissem desculpa ao dono da carrinha, Eric escreveu no diário: "Os Estados Unidos não era para ser a terra da liberdade, mas porquê, se eu sou livre, não posso privar algum maldito das suas posses? Se elas deixa no banco da frente da porra da furgoneta, em plena vista, no meio de uma noite de sexta-feira. Seleção natural. Devem levar tiros." Os dois eram conhecidos na escola por serem um pouco violentos, inclusive em apresentações de trabalhos que os professores descreviam como um pouco gráficas e um pouco ligadas à violência, e os dois eram também um pouco temperamentais. Os dois rapazes, como qualquer outro adolescente, eram viciados em videojogos, mais precisamente em três, que eram esses jogos: o Quake, o Duke Nukem 3D e o Doom. Jogos de first person shooter, ou seja, em que um jogador é o atirador em primeira mão. Já nas plataformas dedicadas a conversas sobre estes jogos, Eric e Dylan tinham conversas um pouco estranhas, contando coisas de violência que praticavam, como o início de incêndios e outras coisas, e, além disso, violência que gostariam de vir a praticar, nomeadamente na sua própria escola. Diz-se que o plano deles começou algures a formar-se em maio de 1998. Os dois, sendo menores de idade na altura, Dylan pediu a um amigo que já era maior de idade e que também estudava em Columbine para lhe comprar 2 pistolas e uma espingarda. Uma Savage 311 D12 Gauge Double Barrel Shotgun, uma Savage Springfield 12 Gauge Pump Shotgun e uma High Point Carabine. As 2 pistolas foram modificadas pelos próprios para tornar o cano mais curto e assim de curto alcance. Aproximadamente cortaram de 60 mm de cada uma, mas ainda não satisfeitos, os 2 menores conseguiram arranjar ainda uma arma semi-automática, uma Tech DC-9, que compraram de 2 homens que não mantinham qualquer tipo de registro de vendas. Eric e Dylan apenas tiveram de dizer que tinham 21 anos na altura, tendo ambos menos de 18 anos. Mais tarde, estes 2 homens foram condenados por fornecerem armas a menores e não manterem registros de venda nem serem criteriosos. Bombas foram também feitas pelos dois, com vasilhas de dióxido de carbono, tubos galvanizados
e garrafas de metal de gás propano. As bombas caseiras tinham sido construídas com fósforos nas pontas. No fim de semana antes do ataque, tinham comprado tanques de gás e outras coisas por algumas centenas de dólares. Vizinhos dizem ainda ter ouvido barulhos de vidro a partir e zumbidos a saírem da garagem de Eric, que seria então eles a construírem as bombas de tubulação. No dia 20 de abril de 1999, uma terça-feira de manhã, a semanas antes de se formarem e 3 dias depois do baile de finalistas, ao qual apenas Dylan compareceu, os dois entraram na escola por volta das 11h10 da manhã, completamente armados e vestidos como se fossem para uma guerra, com padrões de tropa, luvas e carregados de munições. Eric usava uma t-shirt que dizia Natural Selection, seleção natural, e Dylan usava uma com a palavra Wrath, que significa ira, em letras garrafais vermelhas. A quando de chegarem à escola, diz-se que Eric encontrou um colega e amigo da mesma turma que estava a fumar cá fora. Chamava-se Brooks Brown, que quando lhe perguntou o porquê de ter faltado às aulas da parte da manhã, sendo Eric tão assíduo, um aluno também empenhado, Eric virou-se para ele e disse-lhe: "Isso agora já não interessa para nada. Ouve, eu até gosto de ti. Vai-te embora, vai para casa." Brooks, sem entender muito bem o que se estava ali a passar e olhando para a indumentária de Eric, começou então a afastar-se da escola. Os dois, Eric e Dylan, chegaram em carros separados. Eric estacionou o seu carro no parque de estacionamento para júniores e Dylan no parque de estacionamento para séniores. Os dois carros tinham bombas estimadas para explodir ao meio-dia. Carregavam bombas também em 2 sacos de viagem que plantaram na cantina da escola à espera que chegasse a hora mais movimentada, que seria então por volta do meio-dia, para as detonarem. Os 2 sacos continham bombas de gás propano. Ninguém notou estes 2 sacos a serem colocados no meio de tantos outros na cantina. Outros 2 sacos de viagem com aerossóis, bombas tubulares e bombas de gás propano foram ainda colocados num campo a mais ou menos 5 km da escola para tentar atrair a primeira ajuda de bombeiros e polícias que chegassem à escola e assim desviá-los para este campo de forma a ganharem mais tempo na escola. Explodiram uns 10 minutos antes das bombas que estavam estipuladas para explodirem na cantina, mas só um dos aerossóis e uma das bombas tubulares é que rebentaram, fazendo um pequeno incêndio que foi logo apagado pelos bombeiros. Os primeiros a analisarem essas bombas preveniram a polícia já na escola da possibilidade das bombas terem detectores de movimento. As bombas implantadas por eles na cantina da escola não explodiram às 11h17 como eles tinham estipulado. Se tivessem explodido, podiam ter matado as 488 pessoas, entre alunos e professores, que lá se encontravam a essa hora. E ainda teria feito com que o teto caísse, fazendo com que a biblioteca que ficava no piso de cima caísse em cima da cantina, matando ainda mais gente. Às 11h19, enquanto o amigo de Eric, Brooks Brown, corria para fora da escola e tentava avisar outros, ouviu-se o primeiro tiro. Rachel Scott e o seu amigo Richard Castaldo, de 17 anos, estavam ambos a almoçar num jardim fora da escola, perto de uma das entradas. Eric e Dylan apontaram as suas armas. Rachel e o amigo pensavam, contudo, que se tratava de uma partida de séniores. Rachel foi morta instantaneamente com 4 tiros vindos dos dois, um deles atingindo a têmpora esquerda. Richard foi atingido com 8 tiros no peito, braço e abdômen, caiu inconsciente e ficou paralisado do peito para baixo até aos dias de hoje. Eric em seguida apontou a sua espingarda para 3 estudantes que apenas pensavam que eram armas de paintball. Mataram na hora Daniel Robo, deixando os outros 2 feridos, Sean Graves e Lance Crickling. Eric e Dylan continuaram a apontar as armas para estudantes na parte exterior da escola, agora para 5 alunos que estavam sentados na relva. Michael Johnson foi atingido a tiro na cara, perna e braço, mas incrivelmente conseguiu fugir. Mark Taylor foi atingido no peito, braços e perna, caiu e fingiu-se de morto. Os outros 3 conseguiram fugir. Dylan foi ter com Lance Kirkland, que já tinha sido atingido e estava no chão a pedir fracamente por ajuda, ao que Dylan lhe disse: "Claro, eu ajudo-te." Em seguida disparou-lhe um tiro na cara.
Sean Graves, também já atingido a tiros, estava paralisado da cintura para baixo, conseguiu arrastar-se até a entrada da cantina e, ao ver Dylan a aproximar-se, passou sangue pela cara e deitou-se parado a fingir-se de morto. Dylan passou para entrar na cantina pisando em cima dele, dizendo "Desculpa, meu". Enquanto Dylan tinha ido à cantina ver se as bombas tinham explodido, Eric continuava na parte exterior a atirar em vários alunos. Deixou Anne-Marie Halter, de 17 anos, parcialmente paralisada enquanto esta tentava fugir. Quando mais tarde Dylan se junta a Eric na parte exterior, os dois continuam a atirar das suas armas, assim como a atirar algumas bombas de gás propano. Algumas, contudo, não explodiram. Testemunhas dizem tê-los ouvido a dizer "Isto foi o que sempre quisemos". É incrível. Uma professora e aluno, ouvindo todo o barulho de alunos a correrem, saiu e, ao ver o par, disse "Parem com isso", a pensar que se tratava de uma brincadeira ou vídeo de finalistas. Os dois apontaram para eles, a professora e alunos são atingidos por estilhaços de vidro e escondem-se na parte de dentro da escola. A professora liga para o 911 e tenta avisar outros alunos para se esconderem e não fazerem barulho. O aluno ao seu lado foi mais gravemente atingido, cai no chão a sangrar e esconde-se perto da biblioteca. Embora a polícia já estivesse a receber chamadas de uma aluna magoada e inconsciente, pensavam que tinha sido atropelada. Só às 11h24 da manhã, na chamada da professora, se ouve "Há um atirador na escola". A quanto à chegada do primeiro polícia, Eric disparou 10 tiros na direção dele, não acertando, contudo. O polícia pede reforços. Nesta altura, Eric já tinha disparado 47 vezes e Dylan apenas 5. Os dois entram na escola e ao longo dos corredores foram disparando tiros aos alunos e lançando as suas bombas caseiras e minutos depois viram em direção à biblioteca. O professor Dave Sanders estava numa sala com alguns alunos e outros professores a tentar passar pelas escadas para o segundo andar da escola, alguns alunos para conseguissem fugir e escapar. No entanto, quando viram Eric e Dylan, Dave e um aluno tentaram fugir a correr. Eric atirou contra eles, atingindo o professor com 2 tiros nas costas e pescoço, a bala batendo nos dentes à saída. Alguns alunos e professores deram primeiros socorros ao professor para que ele não morresse na hora. Às 11h29, Eric e Dylan entram na biblioteca. Estavam 52 alunos, 3 professores e 2 bibliotecários lá dentro. Os dois dirigiram-se aos computadores. Dylan apontou contra Kylie Velasquez, um aluno deficiente, matando-o com tiros no pescoço e costas. Os dois pousaram os seus sacos carregados de munições e recarregavam as armas. Os dois, mas especialmente Dylan, começaram a gritar com os alunos. Disseram para todos se levantarem que a biblioteca ia explodir, explicando que estavam há muito tempo à espera daquele momento. Os dois pareciam extremamente divertidos, gritando "Yahoo!" enquanto atiravam contra os alunos. Um deles disse que qualquer aluno que tivesse algum emblema de desporto ou um boné branco que representava a equipa de beisebol da escola estavam automaticamente mortos. Ninguém se levantou e, claro, tentaram esconder os bonés. Ainda nas janelas da biblioteca, os dois atiraram contra a polícia, que devolveu o ataque, mas ninguém foi magoado na troca de tiros. Eric, sobre um joelho, disparou contra Stephen Curnow, de 14 anos, um tiro no pescoço, matando-o instantaneamente. De seguida, atirou contra Casey Ruegzeger, de 17 anos, um tiro que lhe trespassou o ombro direito e raspou numa artéria principal no pescoço. Enquanto ela se queixava de dor, Eric disse: "Deixa-te de Eric ainda se dirigiu a uma mesa onde estavam 2 alunos escondidos em baixo. Ele bateu na mesa e disse ajoelhado "Peekaboo", que é do género cucu, atirando contra Casey Bernal um tiro na cabeça, matando-a. Eric estava a segurar a arma com uma só mão quando deu este tiro e, a quando do disparo, a arma bateu-lhe no nariz, fazendo ricochete, magoando-o. Eric começou então a sangrar pelo nariz e dirigiu-se a uma mesa que tinha uma aluna sentada em cima, Brie Pascal. Perguntou-lhe se ela queria morrer e ela suplicou-lhe pela vida. Ao que Eric lhe disse: "Toda a gente vai morrer". Dylan ainda lhe grita "Mata", mas Eric responde:
Não, vamos explodir a escola de todas as maneiras. Dylan dirigiu-se a outra mesa onde estavam 3 alunos a esconderem-se. Dylan disse a Eric: olha, encontrei que é uma palavra de conotação racista nos Estados Unidos, e tenta puxá-lo de debaixo da mesa. Isaiah Shoals, de 18 anos, foi humilhado pelos dois com comentários racistas. Eric atirou contra ele e matou-o com um tiro no peito. Dylan atirou contra Matthew Kester, de 16 anos, que estava também debaixo da mesa ao lado de Isaiah, e matou-o também. Embora Isaiah não fosse atingido na cabeça, Dylan disse: não sabia que miolos de... palavra racista podiam voar tão alto. O terceiro amigo estava com eles também debaixo da mesa, foi também atingido, mas não morreu. No entanto, estava rodeado pelo sangue dos amigos já mortos, a temer pela própria morte. Eric em seguida gritou: quem está preparado para morrer a seguir? Dylan atirou também em seguida contra vários alunos, matando Lauren Townsend, de 18 anos, com a sua semi-automática. Quando um dos alunos se estava a queixar de dor, Dylan virou-se para ela e perguntou: acreditas em Deus? Ela disse que sim, e ele respondeu: Deus é gay. E embora recarregasse de novo a arma, não atirou e desviou-se dessa mesa. Eric ainda se dirigiu a uma mesa com 2 raparigas em baixo a esconderem-se, olhou para elas e disse: patético. Quando um dos alunos tentou fugir de debaixo de uma das mesas, John Tomlin, de 16 anos, foi baleado por Dylan até à morte. Kellen Fleming, de 16 anos, estava sentada ao lado da mesa por não haver mais espaço debaixo. Eric atirou e baleou-a com um tiro nas costas, matando-a. Enquanto isto, eles atiravam para todos os lados da biblioteca, atirando inclusive em alunos que já estavam mortos. Ao recarregarem as armas numa mesa, Eric baixou a arma para debaixo e apontou a um aluno que se estava a esconder aí. Este desviou-se, ao que Eric diz: identifica-te. Era um amigo de Dylan, John Savage, e ele perguntou-lhe o que é que estavam a fazer. Ao que Dylan lhe responde: estamos a matar pessoas. Ele perguntou-lhe se o iam matar a ele e Dylan disse que não, dizendo inclusive para fugir. John Savage fugiu pela entrada principal da biblioteca. Daniel Mauser, de 15 anos, tentou lutar de volta com Eric depois de ser atingido numa mão com uma bala. Eric apontou-lhe a arma de perto, dando um tiro na cara que o mata instantaneamente. Corey D. Putter, de 17 anos, foi também morto enquanto os 2 atiradores atiravam aleatoriamente contra todos. Ao saírem da biblioteca, Dylan ainda deu a ideia de começarem a esfaquear pessoas, embora não a viessem a fazer. Ao saírem, atiraram um coquetel molotov para dentro da biblioteca, embora este não tenha explodido. Saíram da biblioteca às 11h36. Em menos de 10 minutos na biblioteca, mataram 10 pessoas e magoaram outras 12. Enquanto caminhavam pelos corredores, atiravam cadeiras, começavam fogos e ameaçavam e assustavam alunos. Às 11h44, entraram de novo na cantina e tentaram fazer com que as bombas aí deixadas por eles explodissem finalmente. Conseguiram fazer um pequeno incêndio e saíram 2 minutos depois. Ainda voltaram à biblioteca, onde já todos os sobreviventes tinham conseguido fugir, e dispararam de novo através das janelas contra a polícia. Às 12h08, ouviram-se os 2 últimos tiros. Eric Harris sentou-se no chão e encostou-se numa estante de livros da biblioteca, encostou a pistola na boca e disparou. Dylan Klebold ajoelhou-se quase ao lado de Eric e encostou a semiautomática à têmpora esquerda e atirou. Supostamente, uma professora que estava escondida com alunos numa sala ao lado da biblioteca disse que os ouviu a contar em uníssono 1, 2, 3 antes de dispararem. Ainda existiram especulações sobre se Dylan realmente se tinha suicidado ou se Eric o matou e depois suicidou-se a si mesmo. Por volta das 12 horas, já equipas de SWAT estavam na zona. A polícia só entra na escola há 1h09. Patrick Ireland, que estava na biblioteca paralisado do lado direito e a quem segundos antes de morrer Dylan tinha atirado um coquetel molotov, acena a polícia das janelas da biblioteca em plena TV em direto e tenta atirar-se para membros do SWAT na janela. Estes falharam em apanhá-lo e Patrick caiu em cima de veículos. As autoridades foram mais tarde criticadas por deixarem que Patrick se atirasse de uma altura de mais de 2 metros
falhando em alcançá-lo. Às 14h15, alunos na janela escreveram um cartaz a dizer "Está um a sangrar, quase a morrer", para alertar a polícia. Era o professor Dave Sanders, que infelizmente já tinha falecido quando as equipas de reanimação chegaram até ele. Foi o único professor a morrer no ataque. Às 16h30, a escola foi dada como segura, embora dias depois do ataque, as autoridades ainda estivessem à procura de bombas a detonarem no recinto à volta da escola. 6 meses depois do ataque, a mãe de uma das alunas paralisadas no ataque, Anne Marie O'Halter, suicidou-se. Greg Barnes, um aluno que assistiu ao professor Dave Sanders a ser baleado, suicidou-se no ano seguinte. Todos eles desenvolveram síndromes de stress pós-traumático e muitos deles estavam a ser bastante medicados. O sobrevivente Austin Eubanks morreu em 2019 de uma overdose acidental devido ao vício de opioides que desenvolveu como forma de lidar com o stress pós-traumático depois do ataque. Depois deste ataque, as autoridades encontraram os diários de Eric e Dylan e também alguns vídeos caseiros onde os dois contavam como iriam ser executados os ataques. Embora tenha claramente sido um ato de terrorismo, o motivo real nunca foi conhecido. Houve muita repercussão nos mídia do caso, principalmente culpando os videojogos de atiradores que os dois jogavam e que também foram quase vistos como um treino para os ataques. Nos diários, Eric escreve: "Vai ser tipo o Doom. Não me posso distrair com os meus sentimentos de simpatia, então vou forçar-me a acreditar que toda a gente é só mais um monstro de Doom." Dylan também escreveu no seu diário: "Vejo uma semelhança entre pessoas e os zombies de Doom." Também havia boatos dos dois fazerem parte de um grupo de góticos e gostavam também de Marilyn Manson. O ataque foi feito no dia de aniversário de Hitler e porque um deles usava uma t-shirt que dizia, também se pensou que pudesse ter sido algo motivado por extremismo. No entanto, não há ligação direta nenhuma entre nenhuma destas teorias e os ataques. Eles nunca explicaram o porquê, apenas que queriam fazer o maior tiroteio dos Estados Unidos da América, tendo como exemplo os ataques de 1995 em Oklahoma, 19 de abril, ou seja, um dia antes dos seus ataques, que matou 168 pessoas. Após o ataque, o FBI concluiu que Eric Harris tinha uma personalidade compatível com a de um psicopata, enquanto que Dylan era bastante depressivo. No entanto, nos diários foi Dylan o primeiro a sugerir uma matança na escola. Ao todo, mataram 15 pessoas, com eles inclusive, e deixaram lesionadas mais 24, fora os sobreviventes e famílias de vítimas que marcaram para o resto da vida. Até aos dias de hoje foi dos piores e mais mortíferos tiroteios em escolas na América. Hoje em dia existem memoriais às vítimas onde supostamente também incluíram os assassinos. O memorial dos dois assassinos mais tarde foi vandalizado e retirado por completo pela família de uma das vítimas, que justificando-se disse: "Não acho que quem levou a cabo este ataque deva estar no mesmo sítio das vítimas que fizeram." Dos anos seguintes e ainda hoje em dia, embora cruel, o caso virou quase piada mórbida entre americanos sobre as suas estatísticas em tiroteios de escolas. Estima-se que desde 2009 houve 288 tiroteios em escolas nos Estados Unidos da América. E embora Columbine tenha despertado ainda na presidência de Bill Clinton de novo o discurso de fácil acesso a armas e como o controlar, nada mudou. Todas as leis que Bill Clinton tentou implantar para um melhor controlo do acesso a armas foram todos vetados em Assembleia. Por estranho que pareça, existem fãs de Eric e Dylan e dos massacres. Estes fãs fazem histórias e vestem-se como eles em eventos. Intitulam-se a si próprios como Columbiners. Um videojogo de RPG foi também feito baseado nos ataques. Ainda hoje em dia, Columbine é sinónimo de assassinato em massa. A escola, no entanto, não mudou de nome. Diz-se inclusive que este massacre foi tido como exemplo para muitos outros feitos mais tarde. Aconselho-vos também a ver o filme Elephant, de 2003, de Gus Van Sant. Foi inspirado por este ataque, mas não é este ataque em si. No entanto, é um filme muito bom e é gravado assim sobre várias perspectivas, que também, mexe muito com a parte emocional que teve o ataque.
E é tudo para este vídeo. Espero que tenham gostado. É um assunto um bocadinho pesado, no entanto, acho que deve ser falado e deve ser conhecido, embora já se tenham passado tantos anos, mais de 20 anos passados, e acho que quase caiu um pouco no esquecimento, não é? Os tiroteios na América continuam, não só na América, em muitos lados, no entanto, a América continua a ser o ponto fulcral e o fácil acesso a armas continua. Não vejo que tenham aprendido muito com isto, como foi fácil para 2 menores de idade, não só eles conseguirem uma arma, como também conseguirem que um aluno, também da mesma escola, conseguisse uma arma para eles, sem qualquer tipo de justificação. Eram adolescentes provavelmente perturbados. No entanto, não há nada que leve a crer que tenha sido algum tipo de vingança, porque, segundo li, nenhum deles tinha sido vítima de bullying, eles próprios não eram bullies. Não, foi um bocado mesmo do nada, embora lá está, os professores e outros alunos que os conheciam diziam que eles eram assim um bocado esquisitos, não é? Em trabalhos que faziam assim vídeos muito violentos, assim sempre com a violência gráfica, mas claro, nunca ninguém pensou que chegasse a este nível. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam também ao canal se não estiverem, deixem nos comentários o que acharam do vídeo ou ideias para outros vídeos futuros. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!